Não há lealdade entre os desleais, a gente já sabia. O PT já demonstrou outras vezes, né, Marcon? Não é a primeira. A gente lembra, por exemplo, que o Marcos Pereira achou que ia ser presidente da Câmara. E aí ajudou a aprovar lá a reforma tributária, que foi uma reforma de Estado, né, que tornou o país mais refém do Estado centralizador e não menos. E no fim das contas, por que ela passou? Passou porque ele achou que ele, de repente, podia chegar lá. Inclusive, teve matéria falando sobre como ele ficou chateado quando não se tornou presidente da Câmara. Então, esse governo vem fazendo acordos sobre as emendas com o mesmo Centrão, e tem que ser muito otário para cair em todas. Vem fazendo acordos sobre as emendas e não cumpre nenhum deles. As investigações ilegais contra as emendas, conduzidas pelo Flávio Dino originalmente, que usurpou as competências do Tribunal de Contas da União, artigo 70 a 74, em que ele resolveu averiguar se cumpriam ou não as normas, se estava ou não correto, caçando crimes, extrapolando as esferas do TCU municipal, estadual e federal, para colocar quem na parede? O Centrão. Fizeram acordos muitas e muitas vezes e nenhum deles nunca foi cumprido. Agora já temos mais de 100 inquéritos investigando as emendas do mesmo Centrão. Então, assim, tem que ser muito banana, muito otário para cair no mesmo chaveco várias e várias vezes, né? Então, essa da presidência do Senado agora é só mais uma. Tantas outras já ocorreram outras vezes. E aí, eu tenho um problema que tem me incomodado muito, que é esse papo do cálculo eleitoral. E me perdoe a absoluta clareza em ir na contramão de quase todo mundo, mas enfim, é o que eu estou enxergando. Nós estamos num país em que o homem que mobilizava, mobilizou e mobiliza milhões de brasileiros, mesmo trancado em casa, sem poder usar a internet, sem poder falar com os filhos. O homem que durante a campanha de 22 lotou as ruas do país, mesmo nos locais mais ermos, onde supostamente a Globo mandava porque o celular não chega. E o Bolsonaro podia parar para tomar um caldo de cana que lotava as ruas. E nós vimos, então, as ruas lotadas perderem nas urnas para as ruas vazias. Nós vimos a marca Bolsonaro, que vende absolutamente tudo. Todas as empresas da direita explodem em faturamento, enquanto as empresas da esquerda desabam. Magalu, Bis, impactou na Mondelez, Jovem Pan, quando abandonou a direita diretamente, antes batia as outras duas somadas, e poderia passar a noite aqui dando exemplos. E nós vimos, em 2022, isso acontecer, e quando houve um questionamento jurídico, o PL tomou uma multa de 22 milhões na cifra do partido. Quer dizer que você só pode questionar o resultado da eleição com base na pesquisa, e a pesquisa mente. Nesse ano, 7 de setembro, o Bolsonaro trancado em casa, lotou todas as capitais do país. O PT tinha a missão de lotar Brasília e não colocou ninguém. 11 dias depois desse 7 de setembro desse ano, as pesquisas diziam que o Lula estava no seu pico de popularidade sem nenhum fato relevante durante os 11 dias. Entre o fiasco do 7 de setembro do Lula livre, sentado na cadeira de presidente, com a máquina do Estado, e o Bolsonaro trancado em casa, lotando o país inteiro sem poder abrir a boca. Então, é muito difícil falar em cálculos eleitorais quando os garantidores do processo eleitoral, os garantidores dos direitos eleitorais, são os violadores internacionais de direitos humanos. Eu não consigo entender como se faz cálculos eleitorais para resolver o problema. Eu fiquei muito feliz de ver que o PL saiu dessa reunião de hoje, não focado no planejamento para fazer um Senado forte em 26 e deixar o Bolsonaro morrer até 27. Graças a Deus saiu de lá com a pauta da anistia para já. Eu fiquei muito feliz. Então, se o Centrão ainda está com essa cabeça de cálculo eleitoral, de substituição do Bolsonaro, talvez valha a pena fazer eles entenderem que, além da traição, que o deputado citou muito bem, que eles estão vendo aí mais uma vez, que é o padrão do PT, é que não há garantia legal para cálculo eleitoral algum, qualquer que seja, a essa altura do campeonato. E tem inquéritos às tantas, tocando as campainhas de todos eles. Já passou da hora de todos lidarmos com a realidade. E acho que é a hora da gente chamar o Centrão para lidar com a realidade. Então nem sei se é bem uma pergunta, é mais um desabafo, talvez, que eu fico vendo esse papo de cálculo eleitoral, o fulano é candidato aqui, o outro é colar. Tá bom, mas e daí? E se sair lá 51 a 49, vai questionar como? Vai preso. Qual lei? Não tem. É proibido questionar a urna. Qual lei proíbe? Nenhuma. Então a gente tem um caso grave. E o Bolsonaro simboliza isso. É o homem que enfrentou o sistema, que abriu a boca, que abriu as portas e que agora está lá, trancado. Então acho que a gente passou do ponto já de talvez despertar pelos interesses deles, já que eles só se movem por isso mesmo, que eles estão muito próximos de ficar sem grana e sem liberdade. E que qualquer cálculo eleitoral a essa altura é imbecil, que não tem lei que garanta o processo e você não pode questionar. Gostou desse conteúdo? Então deixe o seu like e compartilhe. E claro, não deixe de se inscrever no canal.